Com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Graças a Deus, vamos ler a palavra de Deus, meus irmãos. Glória! Glória a Deus! Sexta-feira com chuva lá fora, mas também com chuva aqui dentro. Pois a palavra do Senhor é água viva. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Glória! 2 Pedro, 1 Pedro, meus irmãos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8. Glória a Deus! Podemos ler, meus irmãos? Amém! Diz assim a palavra de Deus: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Pode se assentar glorificando a Deus. Aleluia, Jesus! Pai, Santo Deus de Israel! Glória ao Senhor, aleluia, Deus! Meus queridos e amados irmãos, Aleluia! sou muito feliz com a presença do Espírito Santo sobre a igreja e também com a presença dos irmãos. Estavam com saudades do Jefferson, da Karen. Aleluia, está aqui conosco. E a Bíblia diz que devemos se alegrar uns com os outros. Claro, com a Camila. É porque ele já fazia um tempo que não ia. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, temos que se alegrar com a palavra do Senhor nos diz para nós se alegrarmos com os irmãos. Meus irmãos, o texto a qual lemos fala acerca de moderação e vigilância. O apóstolo Pedro, ele recomendou aos cristãos, à igreja, a serem sóbrios, vigilantes. Por quê? Porque o diabo, o adversário dos discípulos de Cristo, ele anda em derredor buscando a quem possa devorar. Neste versículo, vamos aprender uma lição muito importante, meus irmãos. Aleluia! Primeiro, nós, povo de Deus, devemos ser sóbrios. Mas o que significa a palavra sóbrios? Do grego é sófron, que é moderado ou equilibrado. Aleluia! Meus irmãos, atualmente muitos crentes não têm moderação, não têm equilíbrio, não têm autocontrole. Por quê? Porque ele não busca a presença do Espírito Santo, não busca a face do Senhor Deus. E aí ele não consegue ter o autocontrole. Por quê? Porque a moderação provém quando buscamos a Deus. Não tem como sermos sóbrios se não estivermos debaixo das potentes mãos de Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mãos de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Não tem como Deus exaltar um crente que não está se humilhando na presença dele. Não tem como Deus exaltar um crente se ele não está sendo equilibrado. Ele não tem um autocontrole. Ele não tem uma moderação. E isto abrange todas as questões da nossa vida. Vida espiritual, vida matrimonial. Então é importante, meus irmãos,
Aleluia. A Bíblia nos diz, em Efésios capítulo 5, versículo 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Naquele tempo, meus irmãos, alguns judeus, eles não tinham um equilíbrio para ingerir vinho. Isto é, eles não tinham autocontrole para beber vinho. É por isso que Paulo disse aos Efésios: e não vos embriagueis. Cuidado para não se embriagarem com vinho em que há contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então a falta de moderação de alguns judeus da época os levavam a pecar contra Deus, porque eles não tinham controle. E hoje mudou? Não mudou, meus irmãos. Tem gente que não tem controle com certas coisas e acaba pecando contra Deus. Tem gente que não consegue ter controle com o seu celular. Tem gente que não consegue ter controle com o seu computador, com sua TV ou com os seus afazeres. Eu vou te explicar. Quando nós investimos o nosso tempo mais nas coisas seculares e deixamos as coisas de Deus de lado, não estamos tendo um equilíbrio espiritual. Então tem muita gente perdendo já a noção de moderação, meus irmãos. Tem muitas pessoas que já não entendem mais o que é buscar a Deus, ler a Bíblia, orar, jejuar, cultuar e se dedicar a Deus, porque não tem um autocontrole. Verdade. Quando você medita na palavra de Deus, se você não tiver o autocontrole, inclusive faz parte do fruto do Espírito Santo, conforme está em Gálatas capítulo 5, que é a temperança. Você não vai conseguir meditar nas escrituras sagradas, porque você não tem moderação. Você apenas lê, mas não tem um equilíbrio espiritual para meditar. Você ora, fala com Deus, só que não tem um equilíbrio espiritual para pedir o que agrada a Deus, para orar o que convém. Porque a Bíblia diz: se nós orarmos e o Senhor não atendermos, é porque a gente não está sabendo pedir, não está sabendo orar. Porque nem toda oração é correspondida. Então, sejamos sóbrios, moderados. Por quê? Porque se a gente não ser moderados, o diabo, nosso adversário, ele vai nos acometer. Ele vai nos atacar. Se você não tiver equilíbrio sobre as coisas terrenas, ele vai conseguir nos atacar e nos derrubar. Meus irmãos, eu costumo dizer que a frequência dos cultos, só a frequência dos cultos não vai levar ninguém para o céu. Tem que ter vida com Deus. Temos que ter equilíbrio em tudo, moderação em tudo, pois a palavra nos recomenda. Em 1 Timóteo 3,2, a Bíblia recomenda que o presbítero seja moderado, que o obreiro seja moderado, que o obreiro seja marido de uma só mulher, que viva de acordo com a palavra de Deus. Assim também, a mulher deve se submeter a seu marido. Não questão de supremacia, meus irmãos. Porque a mulher não é melhor do que o homem, nem o homem melhor do que a mulher, só que há princípios. E esses princípios, a gente tem que ter eles de maneira equilibrada. Meus irmãos, quando entramos na área matrimonial, porque faz parte do espiritual, a Bíblia nos orienta que nós homens devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E assim as mulheres, como eu disse, se submeter a seus maridos. Os filhos, obedecer a vossos pais.
Deus. Aleluia. É equilíbrio, meus irmãos, é moderação. Só que, infelizmente, muitos casais crentes, meus irmãos, não tem equilíbrio. Passam por cima da palavra do homem, do esposo. Ou seja, ela não ouve o seu marido, ela não se submete ao seu marido, quer impor uma carga ao seu marido que é contra a palavra de Deus. Assim também do lado oposto, o homem não deve impor uma carga em sua mulher que é contra a palavra de Deus, mas devemos obedecer os princípios de Deus, pois a palavra nos recomenda para sermos sóbrios. Por quê? Porque se a gente não vigiar, meus irmãos, até no casamento, aonde quer que for, o diabo vai nos derrubar. O diabo está vendo os casais, ele está contemplando os pregadores, ele está vendo os filhos sendo rebeldes aos seus pais. Ele não perde a oportunidade, ele usa. Ele é astuto, meus irmãos. Então vamos ser sóbrios, moderados. Se tem uma coisa que está te atrapalhando, seja lá o que for, se estiver te atrapalhando de buscar a presença de Deus, sabe o que você faz com essa coisa? A Bíblia diz: se o teu olho pecar contra ti, arranca-o e joga para longe. Você vai arrancar o seu olho literalmente? Não. Sabe o que é isso? Se o teu celular te controla e você não tem autocontrole para controlar ele, isto é, o celular, ou seja lá o que for, está te controlando, e você não tem autocontrole ou moderação com ele, jogue ele para longe. Afasta-te dele, porque é melhor você entrar no reino dos céus faltando olho, do que você ir com todo o seu corpo, os seus membros para o inferno. Foi Jesus quem disse. Meus irmãos, se algo está te atrapalhando, está te completando, e você está se afastando de Deus, você está sentindo que isso está lhe causando mal e prejudicação, você tem que se afastar disso, porque o diabo está te visualizando. Meus irmãos, o diabo não está lá no inferno como muitos pregam, não. É que o diabo está lá preso, está nada. Ele está em derredor buscando a quem possa tragar. Certa feita, quando estava ocorrendo uma reunião angelical, no livro de Jó, Satanás chega até essa reunião. Aí Deus diz: da onde você vem, Satanás? Estou aí passeando pela terra. Aí Deus começa a dizer para ele: viste o meu servo Jó? Então o diabo não está preso, não. Ele está em derredor, buscando ocasião para devorar o homem. Aí tem gente que pensa: ele vai vir com tridentes, com os 2 chifres. Não, meus irmãos. O diabo, ele é tão astuto que o significado de diabo do grego é diabolos, que é um falso acusador, um caluniador, cheio de falsidade e malícias, fazendo uso de todo tipo de artimanha para cometer o povo de Deus. Aí tem gente que pensa que o diabo está se preocupando com aqueles que estão já no mundanismo. Não, meus irmãos. O que a Bíblia diz? O mundo jaz no... Com aqueles que estão vivendo segundo o sistema mundano, já são deles. Agora a igreja, o diabo luta bastante, porque o diabo sabe que a igreja está aqui como sal da terra e luz do mundo. Só que a igreja de Cristo, ela tem Jesus como cabeça do corpo. Tendo a igreja Jesus como cabeça do corpo, é Jesus quem nos protege, pois em Cristo somos mais do que vencedores. Aleluia! Então é motivo de você se alegrar e vigiar. E como está a nossa vida espiritual? Como está
a nossa intimidade com Deus. Nosso tempo está sendo preenchido pelo quê? Pelas coisas seculares ou pelas coisas de Deus? Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz: orai sem cessar. A palavra de Deus nos diz: tome cuidado. Aquele que cuida estar em pé, olhe para que não. Então o diabo, ele quer passar, vamos usar aí um verbo brasileiro. Ele quer usar, isto é, passar o rodo dos crentes, para os crentes caírem. Porque a falta de moderação nos leva aqui. A falta de vigilância nos leva aqui. Então o diabo está lutando. Desde o Antigo Testamento o diabo luta, meus irmãos, contra o povo de Deus. O diabo usou a serpente para conduzir o homem à tentação. Eva foi enganada por Satanás e Adão caiu em transgressão. Desde o princípio, o diabo tem lutado contra o povo de Deus. Só que desde o princípio, Deus tem lutado para ter um relacionamento com o homem. Aleluia! Desde o princípio, o Senhor não desistiu da humanidade. Ainda que ele se arrependeu de ter feito o homem, só que Deus, aleluia, usou todos os seus meios para falar com o homem. Deus! Meus irmãos, Deus não desistiu da humanidade. E o Senhor nos orienta para sermos sóbrios. Louvado seja Deus. Ser sóbrios e vigilantes. Vigiai. A palavra vigiai do grego é gregório, estar alerta contra os perigos. O que é vigiar? Eu vou dar um exemplo de vigilância. No Antigo Testamento, os vigias, eles ficavam em uma torre, a torre de vigia, para anunciar a cidade dos perigos e ataques. Quando os inimigos atacavam o povo de Deus, os vigias alertavam o povo de Deus, dizendo: olha, está vindo um ataque. Então o vigia não ficava dormindo na torre. Eles ficavam vigiando a todo tempo. Agora, meus irmãos, eu digo uma coisa: muitos crentes já caíram da torre de vigia. Eles abandonaram suas torres e se entregaram aos inimigos. Eles não vigiam mais. Para eles, tanto faz, tanto fez. É aí que o inimigo já tomou posse do campo deles. Então tem crentes mortos espiritualmente por não estar vigiando. Só que nós devemos vigiar e orar para que nós não venha a entrar em tentação, porque a Bíblia diz: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas este versículo não é ocasião para o homem ficar pecando, pois a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe o que aconteceu? Aonde abundou o pecado, pecado abundou. Só que aí a graça veio por intermédio de Jesus e superabundou. Excedeu, transbordou, passou por cima do pecado, atropelou o pecado. Aleluia. Vigiar, estar atento, Aleluia! ser cauteloso. A palavra vigiar, meus irmãos, deve ser interpretada em todos os âmbitos. Aonde você estiver, você tem que vigiar. Porque uma falta de vigilância
Pode ser por 10 segundos. Uma falta de vigilância, o diabo pode te bater. A Bíblia nos diz referências sobre homens vigilantes. José, quando estava na casa de Potifar, a mulher de Potifar, ela desejou José e fez um convite a ele para se deitar com ela na cama. José recusou o convite e disse: eu não cometeria tal pecado contra Deus e contra o meu Senhor, porque tudo Potifar tem entregado em minhas mãos, e eu não vou pecar contra Deus. Ele foi vigilante. O diabo usou a mulher de Potifar para derrubar José. Sabe, José, eu não caio não. José, eu não caio nesta cilada não. E a mulher era bonita, meus irmãos. Só que José não caiu porque ele estava vigilante. Interessante que Abraão contou uma meia verdade que foi considerada como uma mentira. Isaac mentiu, Jacó mentiu. Aí José, que não foi contado entre os 3 patriarcas, fez a diferença mais do que os 3. Sabe o que é, meus irmãos? Tem gente que pensa que para ser homem de Deus ou mulher de Deus tem que ter nome. É, Deus, aleluia. Tem que ser conhecido pelos homens. Não, meus irmãos. Muitos são conhecidos pelos homens, mas é reprovado por Deus. Não adianta pessoas que expulsam demônios, profetizam em nome do Senhor, oram pelos enfermos, só que não tem vida com Deus. O que adianta a gente expulsar demônio, pregar, evangelizar, ganhar alma e chegar lá no céu e Jesus dizer: eu não vos conheço, vocês não vigiam. É Deus. Vocês até pregou, ganhou a alma, só que vocês esqueceram da alma de vocês. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Não vale a pena, meus irmãos. Vale a pena perder para ganhar. Seja onde for, seja fiel a Deus. Se te convidarem para contar mentiras, para uma ajudinha, não minta, seja fiel a Deus. Se for para perder, perca por amor ao Evangelho, porque aquele que perder a sua vida por amor ao Evangelho, este achará. Só que tem gente que faz ao contrário. Ele não vigia, sofre a queda e o inimigo bate palma. Ele está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sansão não vigiou, o diabo devorou. E quem ele usou como instrumento? Dalila. O diabo usou Dalila como instrumento dele. Então quer dizer que Satanás tem os seus emissários? Tem, meus irmãos. E muitos. E esses camaradas estão infiltrados, infelizmente, em muitas igrejas. Só que o povo de Deus, a igreja genuína, a igreja que vive conforme a palavra de Deus, está a todo tempo vigiando. Vigiar e orar. A Bíblia diz, meus irmãos, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, para nós não cochilar ou dormir espiritualmente, mas sermos vigilantes e sóbrios. A Bíblia nos diz que devemos ser vigilantes porque não sabemos a hora que o Senhor há de vir. Ele vem como um ladrão. Ele vem como um ladrão. Aí se eu estiver dormindo, se eu estiver na ociosidade, deixa eu vou ler a Bíblia amanhã, eu vou orar amanhã, hoje eu tenho que fazer isso. Se eu não fazer isso, eu não vou me aquietar. Cuidado. Jesus, quando entrou na casa de Marta e Maria, ele pregou a sua palavra, Maria se assentou para ouvir a palavra, Marta, porém, ficou afadigada com muitas coisas, afazeres de casa.
Aí Jesus diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Calma, depois você lava a louça, depois você garra a casa. Calma, agora chegou o tempo de ler e meditar a palavra de Deus. Não faça primeiro as coisas terrenas, faça primeiro as coisas espirituais, porque você não sabe o tempo, ele pode vir a qualquer momento. Imagina se Jesus vem e nos pega, às vezes fazendo as coisas de casa, mas só que a gente não orou. Às vezes por falta de vigilância, a gente pecou ali, não orou, não pediu perdão para Deus. E aí como que vai ser, meus irmãos? Cadê os princípios? Cadê as prioridades? A gente tem que parar de ser crentes rotineiros, ser crentes robôs e mecânicos. Eu vou programar isso, eu vou programar a meditação da palavra de Deus para amanhã. Hoje eu vou no meu amigo, hoje eu vou na minha amiga, hoje eu vou ali no meu parente. Aí Deus está te esperando para você orar, para você ler a Bíblia, para você se consagrar. Aquilo que você não tem moderação. É aí onde o diabo aproveita para enganar e para nos derrubar. Grande Deus. Só que o alerta é claro, meus irmãos, para nós sermos vigilantes. A Bíblia nos diz, em Lucas, Jesus disse que ele não encontra os homens caídos em glutonarias, bebendo demais, casando, dando sem casamento, porque ele vai vir. E muitas pessoas vão ser pegas de surpresa. Por quê? Sabe por quê? Por falta de moderação e vigilância. A igreja do Senhor vem estar preparada para o encontro com o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Que a igreja venha estar preparada para o arrebatamento. Glória a Jesus. Porque Jesus não vem buscar meninos inconstantes na fé. Ele vem buscar um povo zeloso, especial, de boas obras. Então vamos vigiar, meus irmãos. Vigie. Aleluia. Vigie em todo tempo. Aleluia. Seja cuidadoso, porque às vezes a gente ali na cozinha, seja lá onde for, com as nossas coisas, a gente é tão cuidadoso, a gente limpa os nossos móveis, ficam até brilhando. A gente, na hora de fazer comida, tempera tão bem a comida que fala o cheiro. Só que aí esquece de temperar a sua vida espiritual. Então ele tem equilíbrio na cozinha, tem equilíbrio na sala, tem equilíbrio sobre a sua casa, mas não tem equilíbrio sobre a sua vida espiritual. Meus irmãos, nós vamos ter mais equilíbrio na nossa vida espiritual, porque você vai ver como as coisas de Deus vão fluir em nossas vidas. Você fazendo assim, você está sendo bem-aventurado, porque bem-aventurados são aqueles que vigiam. Está em Apocalipse. Feliz é você que está vigiando. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Se voltar, ele vai te achar vigiando. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Que esta palavra fique pregada em nossos corações. Vamos estar atentos, porque o diabo está lutando de todas as formas, meus irmãos. A gente vê aí, o diabo, ele usa pessoas aí na política para tentar ferir o povo de Deus. Ele está usando muitas pessoas para tentar ferir os princípios bíblicos. Só que a igreja não vai parar, meus irmãos. A igreja, ela pode sofrer perseguição, só que a igreja tem um alvo. Este alvo é o céu. Amém? As palmas glorificam a Deus. Vou estar passando para